A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, amigos. Estamos no finalzinho do livro, no capítulo 10. Nesse momento, o Paulo está falando para Nero. E o Nero está assim, não sabe o que faz, né? Porque o Paulo está colocando no Nero o Nero acessando as leis divinas na sua consciência. Porque onde estão as leis divinas? Na nossa consciência. Na consciência do Nero também. E o Paulo, com esse discurso, ele faz essa passagem de reflexão. E nós encerramos o programa passado sobre o Tigelino, que é o homem de confiança do Nero, que a gente precisa, é um grande ensinamento, nós sabermos escolher as nossas parcerias, escolher quem nós damos ouvidos aos conselhos, né? Porque o Tigelino está percebendo que o Nero está ficando incomodado, porque ele está fazendo a reflexão, e o Tigelino se aproximou dele e falou: olha, ô divino, né? Porque ele bajulava o Nero, né? E que a gente fique muito atento às pessoas que nos bajulam. Então, nessa bajulação, quando ele fala divino, se quiser, a gente acaba com ele aqui agora, com o Paulo, né? E o Nero falou o seguinte, aí Emmanuel disse que o Nero falou assim: não, não. Respondeu Nero comovido. E o Nero fala: este homem é dos mais perigosos que eu tenho encontrado. Ninguém como ele ousou comentar a presente situação nesses termos. Vejo por detrás da sua palavra muitos vultos, talvez eminentes, que, conjugando valores, poderiam fazer-me grande mal. E o Tigelino falou: concordo. E Nero diz: assim, pois, é preciso parecer magnânimo e sagaz. Dar-lhe-ei o perdão por agora, recomendando que não se afaste da cidade, até que se esclareça de todo a situação dos seguidores do cristianismo. Tigelino escutava com um sorriso ansioso, enquanto o filho de Agripina rematava em voz sumida: vigiarás seus menores passos, mantê-lo-ás em custódia oculta quando vier a festividade da reconstrução do grande circo. Aproveitaremos a oportunidade para despachá-lo a lugar distante, onde deverá desaparecer para sempre. Então esse é um grande ensinamento, porque o Nero, com medo, vaidoso, orgulhoso, todas as vezes quando nós perseguimos alguém e que não deixamos essa pessoa falar, se colocar, ser ouvida, é a nossa vaidade, o nosso medo interior que está prevalecendo. Então, o Nero reconheceu Pedro com seus valores morais, mas, como ele não tem a competência moral, ele vai através de quê? Dessa baixeza, né? Então, ele vai colocar o Paulo numa traição muito grande, e ele vai maquinar agora todo o discurso do Paulo. E o odioso prefeito, né, conforme o Emmanuel bota aqui, sorriu e respondeu: ninguém resolveria melhor o intricado problema. Bom, as percepções do Emmanuel são essas: que terminada a breve conversação, imperceptível aos demais, Nero declarou, com enorme surpresa dos palacianos, conceder ao Paulo a liberdade que pleiteava em sua primeira defesa, mas reservava o ato de absolvição para quando se apurasse definitivamente a responsabilidade dos cristãos. Dessarte, o defensor do cristianismo, poderia permanecer em Roma à vontade, submetendo-se, contudo, ao compromisso de não se ausentar da sede do império, até que seu caso pessoal fosse bastantemente esclarecido. O prefeito dos pretorianos lavrou a sentença em pergaminho. Paulo de Tarso, por sua vez, estava confortado e radiante. O caviloso monarca pareceu-lhe menos mal, digno de amizade e reconhecimento. Então, veja que o Paulo,
Nesse momento, ele estava ali fazendo a sua avaliação pessoal. Ele não sabia o íntimo do Nero, mas pelo que o Nero falou, ele até percebeu que ele não era tão mal quanto diziam, ele poderia mudar. Então, o Paulo realmente, naquele momento, acreditou ali nas palavras do Nero, né? E Paulo retornou ao cárcere, ficando o administrador notificado das últimas disposições a seu respeito. Só então lhe deram liberdade. Assaz, esperançado, procurou os amigos, mas por toda parte só encontrava desaladoras notícias. A maioria dos colaboradores mais íntimos e prestimosos havia desaparecido, presos ou mortos. Muitos haviam debandado, temerosos do extremo sacrifício. Por fim, sempre teve a satisfação de reencontrar Lucas. O piedoso médico informou dos acontecimentos dolorosos e trágicos que se repetiam diariamente. Ignorando que um guarda o seguia de longe para lhe situar a nova residência, Paulo, acompanhado do amigo, atingiu uma casa pobre nas proximidades da Porta Capena. Necessitado repouso e fortalecer o corpo debilitado, o velho pregador procurou 2 generosos irmãos, que o receberam com imensa alegria. Trata-se de Lino e Cláudia, dedicados servidores de Jesus. O apóstolo dos gentios instalou-se no lar pobre com a obrigação de comparecer à prisão marmentina, de 3 em 3 dias, até que se aclarasse a situação de modo definitivo. Não obstante o consolo do que se sentia possuído, o venerável amigo do gentilíssimo experimentava singulares presságios. Surpreendia-se a refletir no coroamento da carreira apostólica, como se nada mais lhe restasse senão morrer por Jesus. Combatia tais pensamentos no propósito de continuar propugnando pela difusão dos ensinamentos evangélicos. Não mais pôde encaminhar-se à pregação das catacumbas, dada a prostração física, mas valia-se da colaboração afetuosa e dedicada de Lucas para as epístolas que julgava necessárias. Nessas, inclui-se a derradeira carta que escreveu a Timóteo, aproveitando 2 amigos que partiam para a Ásia. Paulo escreve esse último documento ao discípulo muito amado, tornando-se de singulares emoções que lhe enchem os olhos de lágrimas abundantes. Sua alma generosa deseja confiar ao filho de Eunice as últimas disposições nas lutas consigo mesmo, de modo a não se dar por vencido. Então, aí a gente vai entendendo também o objetivo de cada carta de Paulo, né? Para quem ele escreve, o que estava acontecendo com ele, as coisas, os sentimentos que ele imprime ali naquelas cartas. Então, é interessante sempre estudar o livro Paulo e Estevão para a gente poder entender os objetivos das cartas de Paulo e o sentimento que ele coloca ali. Então, o Paulo, ao traçar conceitos afetuosos, sente-se qual discípulo chamado às esferas mais altas, sem poder furtar-se à condição de homem que não deseja capitular na luta. Ao mesmo tempo em que confia a Timóteo a convicção de haver terminado a carreira, pede-lhe que envie a ampla capa de couro deixada em Troade, na casa de Carpo, visto necessidade de agasalho para o corpo abatido. Enquanto lhe envia as últimas impressões cheias de prudência e carinho, roga os seus bons ofícios para que João Marcos venha à sede do Império, a fim de auxiliá-lo no serviço apostólico. Quando a mão trêmula e rugosa escreve melancolicamente: só Lucas está comigo. Quando ele fala isso, né, ele tá se referindo à 2ª epístola a Timóteo, né? O convertido de Damasco interrompe-se para chorar sobre os pergaminhos. Nesse instante, porém, sente afagar-lhe a fronte como flabelo de asas que desejassem te levem. Brando conforto lhe invade o coração amoroso e intrépido.
neste ponto da carta, recobra novo ânimo e volta a demonstrar decisão de luta, terminando com as admoestações, recomendações atinentes às necessidades da vida material e aos seus labores evangélicos. Paulo de Tarso, entretanto, entrega a missiva a Lucas para expedi-la, sem conseguir disfarçar os seus lúgubres pressentimentos. Então, ele já está pressentindo que o caminho da decisão do Nero, tudo que estava acontecendo, não era bem aquilo que o Nero expôs naquele momento. Em vão, o carinhoso médico e devotado amigo procura desfazer aquelas apreensões. Debalde, Lino e Cláudia tentam distraí-lo. Embora não abandonasse os trabalhos condizentes com a nova situação, Paulo mergulhou-se em profundas meditações, das quais apenas se forrava para atender às necessidades triviais. Efetivamente, decorridas algumas semanas após a carta a Timóteo, um grupo armado visitou a residência de Lino, depois de meia-noite, na véspera das grandes festividades com que a administração pública desejava assinalar a reconstrução do grande círculo. O dono da casa, a esposa e Paulo de Tarso foram presos, escapando Lucas pelo fato de pernoitar em outra parte. As 3 vítimas foram conduzidas a um cárcere do Monte Esquilino, dando provas de poderosa fé em face do martírio que começava. O apóstolo foi atirado a uma cela escura e incomunicável. Os próprios soldados se intimidavam da sua coragem. Ao despedir-se de Lino e sua mulher, enquanto esta se desfazia em lágrimas, o valoroso pregador abraçava-os, dizendo: tenhamos coragem. Esta deve ser a última vez em que nos saudamos com os olhos materiais. Mas havemos de avistar-nos no reino do Cristo. O poder tirânico de César não atinge senão o corpo miserável. Esse aqui é o ápice do grande ensinamento que esse livro nos dá, que o Paulo está nos dando, que o Cláudio, que Lina estão nos dando aqui, Cláudia e Lino estão dando aqui para todos nós, que é a convicção da imortalidade da alma. Só o corpo morre. A reencarnação é uma passagem, é um programa de experiências, mas que nós precisamos ver a vida futura, o futuro, o progresso individual. Então, aqui nesse momento, ele já sabe que vai haver esse martírio, né? E aí o Emmanuel diz que, em virtude de ordem expressa de Tigelino, o prisioneiro ficou insulado de todos os companheiros. Na escuridão do cárcere, que mais se assemelhava a uma cova úmida, deu um balanço retrospectivo em todas as atividades de sua vida, entregando-se a Jesus. Então, se nós hoje fizéssemos um balanço total da nossa vida, o que nós iríamos perceber? Qual ensinamento nós poderíamos deixar? O que a gente aprendeu na verdade? O que a gente assimilou? Quais são os nossos valores? Quais são as nossas convicções? Então, desejou sinceramente permanecer junto dos irmãos, que, por certo, se destinavam aos espetáculos nefandos do dia imediato, esperando com eles comungar a hóstia dos martírios quando chegasse a hora extrema. Não pôde dormir, a considerar as horas transcorridas desde o momento da prisão, e concluiu que o dia do sacrifício estaria iminente. Nenhuma réstia de luz penetrava o cubículo infecto e acanhado. Percebia somente vagos rumores longínquos que lhe davam ideia da aglomeração popular nas vias públicas. As horas passaram em expectativas que pareciam intermináveis. Depois de angustioso cansaço, conseguiu algumas horas de sono. Acordou, mais tarde, já incapacitado de calcular as horas decorridas. Tinha sede e fome, mas orou com fervor,
sentindo que fluíam brandas consolações para sua alma, das fontes da providência invisível. No fundo, estava preocupado com a situação dos companheiros. Um guarda o informara de que enorme contingente de cristãos seria levado ao circo, e ele sofria por não ter sido chamado a perecer com os irmãos na arena do martírio, por amor a Jesus. Mergulhado nessas reflexões, não tardou a sentir que alguém abria cautelosamente a porta da cela. Conduzido ao exterior, Paulo defrontou 6 homens armados que o aguardavam junto de um veículo de regulares proporções. Ao longe, no horizonte pontilhado de estrelas, delineavam-se os tons maravilhosos da madrugada próxima. O apóstolo silencioso obedeceu à escolta. Ataram-lhe as mãos calejadas brutalmente, com grosseiras cordas. Um vigilante noturno, visivelmente embriagado, aproximou-se e escarrou-lhe na face. O ex-rabino recordou os sofrimentos de Jesus e recebeu o insulto sem revelar o mínimo gesto de amor próprio ofendido. Mais uma ordem tomou lugar no veículo, junto dos 6 homens armados que o observavam, admirados de tanta serenidade e coragem. Os cavalos trotaram lépidos, como se quisessem atenuar a friagem úmida da manhã. Chegados aos cemitérios que se enfileiravam ao longo da Via Ápia, as sombras noturnas se desfaziam quase completamente, auspiciando um dia de sol radioso. O militar que chefiava a escolta mandou parar o carro e, fazendo descer o prisioneiro, disse-lhe hesitante: o prefeito dos pretorianos, por sentença de César, ordenou que fosse sacrificado no dia imediato ao da morte dos cristãos, voltado às comemorações do circo realizadas ontem. Deveis saber, portanto, que estáis vivendo os últimos minutos. Então, esse é um ensinamento para nós. Se agora fossem os nossos últimos minutos, o que nós pensaríamos? Como nós agiríamos? Quais seriam as nossas providências? E se nós, quem está nos ouvindo, estudando, estiver passando por um momento de calúnia, por um momento de incerteza, por um momento de perseguição, como agiria se soubesse que estamos vivendo os últimos minutos? Então, nós precisamos fazer essa reflexão para que a gente tenha essa visão de futuro da imortalidade da alma. E o Emmanuel descreve: Paulo, calmo, olhos brilhantes e mãos amarradas, mudo até então, exclamou, surpreendendo os verdugos com a sua majestosa serenidade. E aí o Paulo fala: ciente da tarefa criminosa que vos incumbe desempenhar, os discípulos de Jesus não temem os algozes que só lhes podem aniquilar o corpo. Não julgueis que vossa espada possa eliminar minha vida, de vez que, vivendo estes fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que vou penetrar, sem mais demora, nos tabernáculos da vida eterna, com o meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que vos tomará contas, tanto quanto a Nero e Tigelino. Neste momento, a patrulha sinistra estarrecia de assombro. Aquela energia moral no momento supremo era de molde a abalar os mais fortes. Percebendo a surpresa geral e cioso do seu mandato, o chefe da escolta tomou a iniciativa do sacrifício. Os demais companheiros pareciam desorientados, nervosos, trêmulos. O inflexível preposto de Tigelino, porém, ordenou ao prisioneiro que desse 20 passos à frente. Paulo de Tarso caminhou serenamente, embora no íntimo se recomendasse a Jesus, compreendendo a necessidade de amparo espiritual para o testemunho supremo. Então, esse ensinamento, desse momento de dor, de injustiça, ele se entrega ali a Jesus. Ele pede
ajuda a Jesus no silêncio da sua alma. Ao chegar ao local indicado, o sequaz de Tigelino desembainhou a espada, mas nesse instante tremeu-lhe a mão, fixando a vítima, e falou-lhe em tom quase imperceptível: lastimo ter sido designado para este feito e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Paulo de Tarso, erguendo a fronte quanto lhe era possível, respondeu sem hesitar: não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmos, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. Gente, isso aqui é de uma profundidade muito grande. E se nós, muitas vezes, estamos na condição de ser o carrasco, conduzindo, matando, ferindo, apunhalando, então que a gente pense sobre as nossas palavras, sobre as nossas ações, sobre o que a gente promove no nosso meio, sobre o que a gente repassa de informação, porque tudo que nós fazemos, pensamos, falamos, nós vamos ter que dar contas. E a gente precisa saber se a gente dá facadas ou se a gente envia rosas. E se nessas rosas elas vão camufladas para apenas doarmos os espinhos. Então, fica grandes reflexões aqui para todos nós. E aí o algoz continuava a fitá-lo com assombro e Paulo, notando a tremura com que ele empunhava a espada, concitou resoluto: não tremais, cumpri vosso dever até o fim. Um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a velha cabeça. Paulo de Tarso caiu redondamente, sem articular uma palavra. O corpo ao quebrado embolou-se no solo, como um despojo horrendo e inútil. O sangue jorrava em golfões nas últimas contrações da agonia rápida, enquanto a expedição regressava penosamente, muda, dentro da luz matinal e triunfante. O valoroso discípulo do Evangelho sentia a angústia das derradeiras repercussões físicas, mas, aos poucos, experimentavam a sensação branda de alívio reparador. Então, é esse o momento, é da passagem de Paulo, né? A sensação que ele descreve do momento exato da morte dele, que ele experimentava uma sensação branda de alívio reparador. Mãos carinhosas e solistas pareciam tocá-lo de leve, como se arrancassem, tão só nesse contato divino, as terríveis impressões dos seus amargurosos padecimentos. Tomado de surpresa, verificou que o transportavam a local distante e pensou que amigos generosos desejavam assisti-lo em lugar mais conveniente para que lhe não faltasse a doce consolação da morte tranquila. Depois de alguns minutos, as dores haviam desaparecido por completo. Guardando a impressão de permanecer à sombra de alguma árvore frondosa e amiga, experimentava a carícia das brisas matinais que passavam em lufadas frescas. Tentou levantar-se e abrir os olhos, identificar a paisagem. Impossível. Sentia-se fraco, qual convalescência de moléstia prolongada e gravíssima. Reuniu as energias mentais como lhe foi possível e orou. Então, nesse momento da morte dele, ele falando, né, passo a passo o que ele estava sentindo naquelas dores, mesmo com os alívios físicos que ele estava sentindo, mas ele buscou mais uma vez esse momento de consolo na oração, de conforto.
e que a gente aprenda, esse é um grande ensinamento, no momento da nossa morte, no momento da nossa passagem, que a gente se lembre sempre da oração. E muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima.